Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de grande alegria estarmos aqui na casa do Senhor para adorá-lo, para glorificá-lo, porque toda honra, toda glória tem que ser dada ao nome dele, amém? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. O Senhor me deu essa palavra há alguns dias, e eu falei, o Senhor certamente vai me levar a algum lugar para eu levar essa palavra. E aí o pastor me convidou, para trazer, e eu senti que é a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite, amém? Conhecendo a vontade de Deus, amém? Romanos 12. Todos encontraram? A prática da justiça pela renovação do entendimento. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Isso ele quer dizer que através das nossas orações, do nosso clamor ao Senhor, que apresentemos também o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós estamos aqui nessa noite prestando culto ao Senhor, mas também nós prestamos culto ao Senhor na nossa casa, quando estamos fazendo nossos afazeres, quando alguns estão nos seus trabalhos, na escola, apresentando o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus. Não dando ao nosso corpo as compaixões, as coisas erradas deste mundo, sabendo que o Senhor, Ele está a nos contemplar, a nos ver, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos atos. E tudo que passamos, seja para o louvor dele. Não somente aqui, mas em todo lugar onde passarmos. Para que todos possam ver que em nós há Jesus, que em nós mora a luz. Amém? E quanto mais aproximamos de Deus, quanto mais buscamos o Senhor, mais Ele se revela a nós. Mais Ele mostra a nós a sua vontade, o seu querer. Quando Moisés chegou ali, viu aquela sarça ardente, ele chegou ali por curiosidade. Ele falou, eu vou até lá para ver que maravilha é essa. E Deus, então, falou para ele, que ele tirasse o sapato de seus pés, porque aquele lugar era santo. E Deus se revelou a ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Por isso que a Bíblia diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Então Deus revelou para Moisés o que ele queria. Você vai ser o libertador. Você vai até Faraó tirar o meu povo do Egito. Irmãos, Deus quer uma comunhão conosco, uma intimidade maior conosco, para que Ele se revele a nós. Para que Ele fale conosco, para que Ele mostre a mim e a você o que Ele quer. A vontade de Deus aqui está falando que ela é boa, perfeita e agradável. Muitas vezes acontece algo ruim com alguém diz, mas é a vontade de Deus. Alguém pode pensar, mas como? Tanta coisa ruim que está me acontecendo. Não é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. São o que? As consequências das minhas escolhas. São as consequências dos meus atos que fazem com que algo ruim me aconteça. Para que eu também venha ter um aprendizado com Deus.
É claro que Deus está no controle de todas as coisas e nada acontece sem a permissão dele. Quando eu era jovem, o Senhor me levantou como presidente de mocidade da minha igreja. Eu fazia a obra ali, viajava fazendo a obra, e eu já estava passando da idade de me casar para muitos, já estava com 34 anos, e eu começava, as pessoas já me pressionar: você não vai casar? Você não vai casar? O meu tio chegou a falar para mim, ele era da maçonaria: se você não arrumar um noivo, um namorado, eu vou arrumar um rapaz, é bom para você lá da maçonaria. Eu falei: meu Deus, eu não quero isso para a minha vida. E o Senhor falava para mim: faça a minha obra, faça a minha obra, no tempo certo, na hora certa. Mas as pressões começaram, eu já comecei a me achar velha, e aparecia uns, sempre obedecia: não, esse não, esse não. O Senhor falava no meu coração. Até que certa vez se apresentou um policial, bem vestido, bonitão, e eu fui encantada por aquele homem. E o Senhor falava no meu coração. Eu sentia um temor, um medo, mas as pressões e aquele pensamento de que eu já estava ficando coroa, casei com aquela pessoa. Irmãos, a minha vida foi para baixo. Pensa, todo tipo de privação. Eu era uma pessoa, uma jovem, que gostava de vestir bem. Eu era professora, era concursada. Eu tinha o prazer de chegar a um espelho, me vestir bem, olhar para mim, me achar bonita, sabe, naquela época. Mas eu via que também aquilo era tudo um orgulho. E Deus sabe como nos quebra. Pela minha desobediência, o Senhor me quebrou. E certa vez, eu estava em oração, o Senhor falou para mim: você não vai mais trabalhar para o homem, você vai trabalhar para mim. Eu olhei assim, falei: eu? Pensei, né? Eu trabalho, ganho bem, ganho mal. Que história é essa de viver pela fé? De maneira nenhuma, essa pessoa está conversando. Aí, passou um tempo, o Senhor usou outra pessoa e me disse a mesma coisa. Eu falei: é verdade mesmo, então. Quando eu me casei, a primeira coisa que foi embora foi meu emprego. Meu ex-marido me fez sair do trabalho, era um homem muito possessivo, muito ciumento, me fez eu pegar meu guarda-roupa, onde tinha minhas roupas, sapato de pelica, blusão de pelica, jogar tudo fora. E aí eu fui só decaindo. Tive meus filhos, uma vida de privação, uma vida de muito sofrimento, até que o Senhor me libertou daquela situação. Então, irmãos, a coisa pior que tem é a desobediência. Eu estava falando com a minha irmã esses dias, falei: sabe por que Deus permitiu também eu me casar? Para quebrar aquele orgulho que eu tinha. Eu era muito orgulhosa. Então Deus me fez ir para o vale, para o deserto. Eu ainda estou no vale, ainda estou no deserto, mas eu creio que o Senhor já está me tirando dele. Então tudo que era mal, que eu temia no meu coração, me sobreveio, como disse Jó. Então, irmãos, a gente precisa entender e saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não deixarmos ser consumidos ou conduzidos pela nossa vontade própria, mas querer a vontade de Deus. Querer aquilo que Deus tem para nós, porque é o melhor. Nem tudo que eu penso que é bom para mim, não é bom para mim. Quem conhece o meu futuro é o Senhor. E o prejuízo que eu dei hoje, Deus tem que consertar tudo que eu fiz de errado. Eu vejo Deus consertando pela minha pressa, pela minha desobediência. E Jesus também, ele disse, né, que ele veio para cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. Quando ele chegou ali no Getsemane, naquele momento de angústia, tristeza, sabendo de tudo aquilo que ele iria passar e, sobretudo,
o cálice que ele teria que beber, que era o cálice da ira de Deus. Porque todo o pecado da humanidade, o pecado de todas as pessoas do passado, presente e futuro, cairiam sobre Jesus. E a Bíblia diz que ele, em tamanha agonia, ele orou ao Senhor e seu suor se transformou em gotas de sangue. Louvado seja Deus, mas isso tudo valeu a pena, para que todos hoje o reconheçam como Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Porque a salvação é a vontade de Deus para todo homem. A salvação de Deus é para mim e para você. Só não vai ser salvo quem não quiser. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal, a bênção e a maldição. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim, porque como pai que cuida do seu filho, ele tem cuidado de nós. E a Bíblia diz que os sonhos de Deus, os pensamentos de Deus são de bem, são de vitória. Aleluia! E é para a glória dele, é para o louvor dele. Amém? Não é do prazer de Deus ver alguém no sofrimento. Não é da vontade de Deus alguém ser pisado pelo diabo. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos, não para o homem, mas o homem vai para lá por causa da sua desobediência, por não querer a vontade de Deus, não querer obedecer ao Senhor. E o inimigo tem cegado as vidas nesses últimos dias. Aqui neste versículo diz assim também, no livro de Romanos: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Vivemos em um mundo onde o que é certo é errado, o que é errado agora virou certo e você não pode falar. Você não pode mais dizer isso é pecado, isso é erro, porque estão querendo nos calar. Eu recebi no meu WhatsApp um aviso para mim parar de colocar coisas, ideias religiosas, ideológicas. Estamos já começando a ser ameaçados e perseguidos. Porque Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo que obedece e cumpre a sua vontade. Amém? Vamos ficar de pé. Não é tempo mais de ficarmos dormindo, mas é hora de despertarmos e buscar o entendimento daquilo que Deus quer para nós. Aquilo que o Senhor me mostrar, eu vou chamar, pastor. O Senhor me mostra a circulação das suas pernas e Deus quer te dar vitória. Amém? Deus quer abrir as portas para você. Deus quer destravar as portas para o senhor Edverde. Amém? O Senhor orou a Deus, o Senhor fez um clamor ao Senhor, e Deus disse que recebeu a sua oração, e haverá resposta. E Deus está preparando uma viagem para o Senhor também por esses dias. Jovem aí atrás, Deus diz para você vigiar, porque o inimigo está ao seu derredor, muito furioso com a sua vida, querendo te tragar. E eu vejo um prato, você sabe o que é prato? Uma mocinha querendo te tirar dos caminhos do Senhor. Vigia. Deus quer dar vitória para essa menina. O Senhor mostra algo no cérebro dela e Deus vai fazer uma cirurgia no cérebro dessa menina. Essa moreninha. Isso. Viu, irmã? E Deus diz assim que tu és vaso. Tu és vaso de Calamachurianda. E Deus diz que é para você executar aquilo que Deus te manda. Fale o que Deus te mostra. Não te cales. Tem pessoas da sua vizinhança que é necessário que você vá lá e leve a palavra dele. Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar.
Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, diante de Ti esses irmãos que foram revelados. Que o Senhor venha entregar a bênção, a vitória e o livramento, em nome de Jesus. Abençoa o pastor dessa igreja, abençoa a pastora, todo o corpo de obreiros e pastores, em nome de Jesus. Que essa igreja cresça cada dia na união e no amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.